Boa tarde. Eu quero te agradecer por estar conosco hoje nesse webinar tão interessante sobre o impacto real da pesquisa. Nós temos convidados muito especiais e eu estou bastante animado para saber o que eles vão trazer para nós hoje. Eu quero compartilhar a nossa agenda para que você saiba o que vai vir aí na frente, né? Então, primeiro nós vimos um breve vídeo sobre a Emerald, enquanto a gente vai esperando as pessoas se conectando. Estou vendo que o número vai subindo aqui. Em segundo lugar, eu vou apresentar os currículos dos professores que nos acompanham hoje. Adianta um pouco essa parte para que depois a gente tenha um pouco mais de fluidez, né? A gente vai ter um momento de bate-papo no final. E na sequência, então, nós teremos as apresentações da Valéria Garcia, professora Gorete Paula e professor Nils Olsen, nessa ordem. Em geral, nós faríamos a apresentação da Emerald no último lugar, mas nesse caso específico, a minha colega Valéria Garcia vai trazer uma fala um pouco mais curta e vai nos dar um pouco de contexto em relação a como que a Emerald tem liderado essa questão do impacto real, sabendo que a Emerald é uma editora inglesa, então acho que esse contexto vai ser bem interessante para nós, né? Uma vez feito isso, nós daremos seguimento com a fala da professora Gorete Paula e depois do professor Nils. Eu quero, inclusive, aproveitar esse momento para agradecer imensamente ao professor Nils pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite aos 45 do segundo tempo, né? A princípio, nós teríamos conosco o professor Márcio Castro, também ali da Universidade de São Paulo, que não pôde estar conosco hoje por questões de saúde pessoal. Tá? Mas eu tenho certeza de que seremos muito abrilhantados igualmente pelas palavras do professor Nils, que a gente tive o gosto de conhecer e até mesmo conversar sobre alguns assuntos, né, entre eles gatos, que é uma grande paixão minha pessoal. Muito bem. Sem mais, eu quero apresentar então os currículos dos nossos queridos convidados e depois eu vou dar a palavra para eles, ok? Então, primeiro apresentar a Valéria Garcia, que dará início. Ela é vice-presidente da Emerald, editora Emerald Publishing para a América Latina e o Caribe. Tem longa experiência no mercado editorial, tendo atuado em outras grandes empresas e casas editoriais também, e agora, atualmente, na editora Emerald. Também nos acompanha a professora Gorete Paulo, doutora em Administração Pública pela Escola de Administração de Empresas São Paulo, FGV-ESP, mestre em Ciências Econômicas pela Escola de Pós-Graduação em Economia, FGV-EPG, bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal Fluminense, e a sua experiência profissional inclui cargos de economista-chefe, chefe de planejamento estratégico, gerente de suprimento de gás e geração de energia da Shell, diretora de desenvolvimento de projetos de geração de energia na Intergen Limitada. Atualmente, ela é diretora de pesquisa e inovação na Fundação Getúlio Vargas, ponto de contato nacional NCP da Comissão Europeia no Brasil, nas áreas de ciência com e para a sociedade e sociedades inclusivas. É membro dos comitês de transmissão e de geração de energia elétrica da ABDIB. Adicionalmente, ela é coautora dos livros Viabilidade Econômico-Financeira de Projetos e Desastres Ambientais, experiências nacionais e internacionais, pela editora FGV. Também nos acompanha hoje o professor Nils Olsen, que possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Medicina em Nefrologia pela Universidade Federal de São Paulo, especialização em Imunologia de Transplantes pela Universidade de Tours, espero que meu francês esteja correto, doutorado em Medicina e Nefrologia pela Universidade Federal de São Paulo, pós-doutorado pelo Imperial College London e livre docência pela Universidade Federal de São Paulo em 2006. Atualmente é professor titular do Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, professor visitante da Universidade de Tours, França. Tá? Então, eu quero passar agora a palavra para minha colega Valéria Garcia, vou torná-la apresentadora, para que a gente possa, então, escutá-la, para que ela possa aí dar um início do nosso webinar de hoje. Valéria, se você quiser, por favor, iniciar aí, eu te dou um feedback para a gente saber se está todo mundo assistindo. Vemos o seu PowerPoint já. Tá? Vemos no modo apresentação, eu creio que já está no final, acho que aí faltaria talvez colocar no início.
pelo que eu estou vendo. Sim, só um minutinho. Desculpa. Isso. Sim? Obrigada. Joia, perfeito. Obrigada, André. Boa tarde a todos. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a participação de todos, especialmente a professora Gorete, o professor Nils, pela participação, e ao André por organizar aí todo o evento. Obrigada, André, pela introdução de todos. Bom, o intuito da minha apresentação hoje é poder compartilhar com vocês como a Emerald vem apoiando as iniciativas do impacto da pesquisa, tá? E como o mercado editorial também vem se inovando nesse assunto que vem sendo tão discutido mundialmente. Sobre a nossa empresa, a editora foi fundada há mais de 50 anos por acadêmicos, que tiveram a visão de ampliar seus conhecimentos em publicações aplicadas à prática. Eu diria que o nosso grande diferencial sempre foi incorporar o conhecimento acadêmico, E com a demanda no mundo corporativo aplicado à prática, como eu mencionei antes, e também fomos ampliando o nosso portfólio e nos tornando líderes da área de negócio, e também referência nas áreas de ciências sociais, educação, engenharia e saúde. Nosso portfólio hoje conta com livros, revistas, estudos de casos, estão disponíveis online, e fico muito feliz de dizer que durante a pandemia nós conseguimos apoiar a comunidade acadêmica e pesquisadores de todo o mundo com acesso gratuito a vários artigos relevantes a esse momento atual que estamos vivendo. Bom, nós sabemos que precisamos inovar, e aqui estão alguns cenários para a nossa reflexão de hoje, tá? Publicamos pesquisas em periódicos há 350 anos. Será que inovamos o suficiente durante esses anos? As métricas utilizadas hoje, como fator de impacto, citações, são suficientes para garantir a qualidade e visibilidade das pesquisas publicadas? Será que estamos considerando todos os conteúdos, metodologia e formatos de estudos e projetos existentes? E os financiadores procuram retorno real sobre esse investimento? Será que sempre isso acontece, E qual é a nossa contribuição para o mundo e a nossa sociedade? Quais os prováveis benefícios que a pesquisa terá sobre o mundo real e o futuro? Bom, nos próximos slides, eu vou falar um pouco sobre as nossas iniciativas, e como nós podemos fazer essa mudança juntos. Recentemente, nossa CEO reconheceu a necessidade de adotar uma abordagem mais ampla e inclusiva para avaliação da pesquisa, porque acreditamos que podemos ir além da métrica padrão, ajudando os pesquisadores em todo o mundo a desenvolver caminhos para o impacto e tomar decisões baseadas em evidências. Como parte dessa iniciativa, a Emerald lançou em 2018 o Real Impact Manifesto, onde nos comprometemos a apoiar a comunidade acadêmica a incorporar o impacto no processo de pesquisa. Alinhado com isso, assinamos o DORA, que é o Declaration of Research Assessment, para fortalecer o nosso compromisso da pesquisa com o impacto real. Bom, mas e o que é impacto real? Entendemos que o impacto são mudanças que podemos ver, demonstrar, medir e capturar. É a contribuição da pesquisa para a sociedade, economia e meio ambiente. Por isso, em 2019, nós realizamos uma pesquisa online, tivemos a participação de 1.096 pessoas envolvidas no mercado acadêmico,
de 102 países, incluindo pesquisadores, professores e bibliotecários. E o nosso objetivo, né, era entender até que ponto o setor acadêmico estaria disposto a mudar a forma tradicional utilizada para medir a qualidade da pesquisa, né? E também explorar soluções para acelerar essas mudanças. E nós conseguimos ter bons resultados, né? E resultados até muito interessantes, que vou compartilhar algumas coisas com vocês. 90% gostariam de ver alguma mudança na forma de pesquisa, da forma que a pesquisa é mensurada. 39% já tiveram alguma forma de mudança em suas instituições. 69% disseram estar abertos a ideias de mudar a maneira de que se mede impacto. 68% querem introduzir métricas além do fator de impacto tradicional, né? E esse relatório, ele é grande. Tivemos até um interessante que eu gostaria de mencionar, que 51% disse que gostaria de medir o impacto social desde o início da pesquisa, tá? Entre outros. Esse relatório completo encontra-se disponível em nossa página da Emerald Publishing, tá? E eu recomendo a visitarem esse relatório detalhado, até como forma de apoio. Bom, a partir de todos esses resultados, né, de várias pesquisas, surveys, falando com professores, nós percebemos que a grande maioria dos participantes, né, apoiam uma mudança na maneira que o impacto da pesquisa é medido. Querem mais incentivos e menos foco nas métricas tradicionais baseadas em citações. Porém, aí sabemos que ainda há muito, né, que isso ainda está muito enraizado no mundo acadêmico, e também sabemos que essa mudança não ocorrerá do dia para a noite. Porém, percebemos que os acadêmicos querem ferramentas para ajudá-los a incluir o impacto no processo de pesquisa e também aumentar a colaboração entre o mundo acadêmico e a indústria. Em 2018, nós lançamos o Emerald Open Research, que é uma plataforma de acesso aberto, tá? Essa plataforma está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. As publicações submetidas, né, elas devem ser relacionadas a essas 6 áreas que estão aqui, sendo elas alimentares sustentáveis, vidas sustentáveis, gestão responsável, cidades sustentáveis, educação e aprendizagem e mundo digital. Tá? E quais são os benefícios, né, para a comunidade dessa plataforma? A publicação do documento leva aproximadamente 15 dias para estar disponível, tá? Comparando com o tempo padrão de outras publicações, podemos dizer que é um tempo excelente. Isso permite o acesso rápido para a pesquisa. O processo é transparente, revisão por pares é aberta, e o autor pode sugerir nomes para revisão, tá? E quem consulta pode acompanhar o processo de revisão enquanto ele também acontece. Além disso, o autor pode acompanhar as métricas do trabalho em tempo real. Então, ou seja, o número de downloads, visualizações, comentários, tudo dentro dessa plataforma. Outro benefício importante é que a plataforma, além de documentos tradicionais, permite a publicação de protocolos, artigos de opinião e métodos de pesquisa, estudos de casos, entre outros. Que foi também uma necessidade que a editora viu que precisaria ampliar isso. Um grande diferencial dessa plataforma é também que a pesquisa pode ser replicável. O pesquisador precisa enviar o dataset, né, que também é publicado em acesso aberto. Então, eu convido a todos vocês a conhecerem o Emerald Open Research. Nós temos aqui até interessante um exemplo real referente ao... Eu apertei aqui. Desculpa. Aqui estão as métricas. Isso aqui, os benefícios, né,
para a comunidade, temos aqui um artigo interessante que fala sobre Covid-19 lockdown, então é uma coisa muito atual, né, e bem interessante, e acreditamos que estamos na linha certa. Bom, outros recursos que oferecemos, a Emerald acredita que o impacto é algo que pode ser ensinado, encorajado, né, e por isso desenvolvemos algumas ferramentas para apoiá-los. Por exemplo, manuais, relatórios, blogs, estudos de casos, entrevistas sobre vários assuntos, né, eu recomendo, são interessantes, né, e que criamos tudo isso, na realidade, para poder apoiá-los, né. Temos também awards, estamos já na segunda edição e o objetivo é premiar trabalhos que geram resultados de impacto na sociedade e no mundo. Bom, e para finalizar, acreditamos que impacto é muito mais que citação, né? É fazer a diferença, poder mostrar o efeito real da pesquisa para a sociedade. Muito obrigada. Passo a palavra para o André. Oi, Valéria, muito obrigado. Aqui alguns comentários já, né? Primeiro, parabenizando a todos pelo evento, pelo tema, e muita gente já perguntando se você e os demais vão disponibilizar o material. Então, eu quero comentar que o material já está disponível, pessoal. Se vocês clicarem um pouco mais abaixo à direita, em documentos, dependendo do idioma no qual está configurada a sua máquina, vocês vão conseguir acessar o material dos 3 apresentadores de hoje, tá? Então, como a gente vai ter um momento no final para discutir, eu vou passar a palavra para a professora Goretti, vou pedir para ela aparecer para nós, né? E vou aqui já passar para ela o poder aqui para que ela possa apresentar para nós. Já passei para a professora Goretti, microfone disponível, vou pedir que ela faça aí o compartilhamento da tela, né? E aí eu vou ficar por aqui, Goretti, para te dar o feedback sobre... Já vemos o PowerPoint, acho que aí faltaria ver o modo apresentação. Ok, agora, André? Joia, perfeito. Bom, então, gostaria de dar boa tarde a todos, agradecer ao André e à Valéria pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a geração de impacto social com pesquisas, né? Eu vou falar aqui um pouco sobre a experiência da FGV e sobre o trabalho que nós temos desenvolvido nessa área com o objetivo de desenvolver pesquisas que tragam benefícios para a sociedade, que tragam inovações sociais e, com isso, que tenham um impacto econômico, social, meio ambiente, que a Valéria comentou um pouco no início. Primeiro, falar um pouco da Fundação, que é uma instituição privada sem fins lucrativos de ensino e pesquisa, que tem como missão contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país. Então, nós achamos que pesquisa é uma das ferramentas que nos permite alcançar essa missão, a atender essa missão. Então, a nossa pesquisa tem o objetivo de contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do país. Então, a geração de impacto social está na própria missão da instituição. De acordo com o relatório global do Índice de Think Tanks, né, de 2020, é um ranking preparado pela Universidade da Pensilvânia, a FGV é um dos 5 think tanks mais importantes do mundo e uma das 6 principais instituições globais de ensino, né, e também centro de excelência na América do Sul para pesquisa no período 2016 a 2018. Na área específica de desenvolvimento de pesquisas, na forma de colaboração institucional entre 2 ou mais think tanks, né, a FGV ocupa a 8ª posição no mundo. Estou tentando aqui... tirar...
Desculpa, eu tentei tirar uma janelinha que fica aqui, que eu não sei como tirar, que ela fica em cima do slide. Tá tranquilo, viu, Goretti? A gente está vendo só a sua apresentação mesmo. Não, tem uma janelinha, mas vamos continuar. Então, nessa área de colaboração institucional, nessa área de colaboração institucional, a FGV tem foco na produção de pesquisa aplicada, né? E ocupou, por exemplo, o 4º lugar como instituição no mundo de instituição voltada para a produção de políticas sociais. Então, vocês veem que desde a sua missão até o seu papel como think tank, a FGV tem no seu DNA a produção de pesquisas que contribuem para o desenvolvimento socioeconômico que gerem inovação social. Bom, para cumprir esse papel e para potencializar o impacto da pesquisa na Fundação, nós procuramos ter uma participação internacional também bem relevante, participando de redes internacionais de desenvolvimento de pesquisa, como é o caso da International Development and Public Policy Alliance, e temos mais de 200 acordos para o desenvolvimento de pesquisas e intercâmbio de professores e estudantes em todo o mundo. No ano de 2016, 10% dos nossos alunos participaram de programas de intercâmbio e parcerias internacionais. Nós acreditamos que essa abertura, esse processo de internacionalização, ele aumenta o impacto dos projetos, ao mesmo tempo em que nós estamos tendo como objetivo a produção de pesquisas no estado da arte do conhecimento. Já foi mencionado aqui pelo André quando mencionou meu currículo, mas a Fundação é um ponto nacional de contato para o Programa Horizonte 2020 na área de ciências sociais e humanas. Nos programas de graduação e pós-graduação que a Fundação oferece nas áreas de administração pública e de negócios, economia, direito, ciências sociais, matemática aplicada e relações internacionais, né? Nós tivemos 4.900 estudantes de graduação, 2.200 estudantes de mestrado e 463 alunos de doutorado originários dos 6 continentes. A Fundação, na área de educação, é uma instituição pequena. Acho que o meu colega da USP vai poder mostrar números bem mais significativos. É uma instituição pequena na área de ensino, e então mais um incentivo para que a gente realmente tenha o foco de buscar impacto na nossa pesquisa gerada. Em termos de números de pesquisadores, nós temos cerca de 716 pesquisadores, né? Ou seja, também um número pequeno comparado com outras instituições, mas esses pesquisadores, eles, por exemplo, publicaram no último ano 201 artigos publicados, além de outros textos acadêmicos, isso só contando os textos publicados em coautoria, né? Então, o que nós estamos mencionando aqui é realmente esse objetivo da Fundação em produzir pesquisas com impacto social. Bom, um pouco mais da estrutura da Fundação, né? Nós temos 10 escolas nas áreas que eu mencionei anteriormente: administração e pública de empresas, economia, direito, ciências sociais, matemática aplicada, relações internacionais, e uma escola de políticas públicas em governo aberta recentemente em Brasília. Nós temos 5 escolas no Rio de Janeiro, 4 escolas em São Paulo e a Escola de Políticas Públicas e Governo em Brasília, né? Nós temos a maior instituição de produção de índices e indicadores econômicos no país, que é o Instituto Brasileiro de Economia, ou IBRE-FGV, né? Que também é um grande centro produtor de pesquisa.
sendo que as outras atividades da Fundação, como educação executiva e assessoria técnica, são voltados para a geração de resultados, para reinvestimento em pesquisa. Então, sendo uma fundação sem fins lucrativos, todos os resultados auferidos nas atividades de educação executiva e assessoria técnica revertem para o investimento em pesquisa e ensino de graduação e pós-graduação. Nós participamos, nos últimos anos, de mais de 400 congressos, ou seja, fizemos mais de 400 congressos e eventos, e os nossos pesquisadores também participaram de um grande número de congressos e seminários no exterior. Sempre voltando àquela ideia que eu mencionei, que a internacionalização é um componente importante do processo de geração de impacto. A pesquisa na Fundação, eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas ela é suportada por recursos internos e por recursos externos, né? E nós consideramos que esse suporte financeiro externo é também um reconhecimento de que as pesquisas realizadas geram inovações sociais, geram impacto na sociedade. Esse gráfico está mostrando que 48,2% desses recursos vem de fonte pública. No entanto, a Fundação ela não tem nenhuma dotação, né? Isso são grants competitivos, e esse número ele sofre aí uma pequena distorção nos últimos anos, devido ao projeto de avaliação, de diagnóstico e avaliação dos impactos socioeconômicos do projeto do Rio Doce, que é um projeto de pesquisa que analisa os impactos da quebra da barragem, do estouro da barragem de Mariana. Então, esse projeto é um grande projeto, com duração de ainda mais 2 anos, e como ele é um projeto que tem como sponsor o Ministério Público, ele traz aqui uma distorção nesse gráfico, porque o Ministério Público nós estamos considerando aqui como entidade pública. Mas, mais uma vez, a Fundação não recebe nenhuma dotação do governo, todos os grants públicos são conseguidos de forma competitiva, né? Temos também uma participação significativa do setor privado, 20,7%, e uma participação que eu também considero significativa de cerca de 15% de entidades multilaterais de organismos internacionais. Então, nós achamos que isso é parte do reconhecimento desses esforços da Fundação de realização de pesquisas com impacto, né? 14,6% desses recursos vem de agências de fomento nacionais, como CAPES, CNPq, FAPERJ e FAPESP. As agências do mundo inteiro, hoje, fazem a pergunta de qual o impacto que o projeto pretende trazer. Isso está no momento da sua submissão, da sua proposta de financiamento de pesquisa. Essa pergunta ela é muito importante, ela é um quesito de avaliação muito importante, então, torna-se cada vez mais necessário que os pesquisadores, as instituições de pesquisa, pensem em desenvolvimento de pesquisas que gerem impacto. Essa ideia de incentivar a geração de pesquisa com impacto, ela, na verdade, inspirou o que a gente chama hoje do Sistema de Governança de Pesquisa da FGV. O Sistema de Governança de Pesquisa da FGV ele é formado por 3 unidades centrais, e recentemente nós adicionamos mais uma, mas as 3 unidades centrais são a rede de pesquisa, pela qual eu sou responsável, o Comitê de Conformidade Ética e Pesquisas envolvendo os seres humanos, que analisa todos os projetos que envolvam dados pessoais ou a interação com os seres humanos, foi um dos primeiros comitês de ética e pesquisa voltados para projetos na área de ciências sociais. Meu colega da USP, que é médico, ele sabe que os comitês de ética são uma tradição antiga na área médica, no entanto, na área de ciências sociais é uma tradição mais recente, digamos assim. O outro componente dessa governança é a Comissão de Pesquisa e Inovação, né, que avalia as diretrizes, propõe diretrizes para o desenvolvimento de pesquisas na Fundação, avalia o rigor metodológico dos projetos e propõe incentivos, né, implementa incentivos para o desenvolvimento
de pesquisas de alto rigor metodológico e alto impacto social. As funções da rede de pesquisa, eu poderia resumir aqui em 3. Nós temos 3 objetivos principais. 1, incentivar o desenvolvimento de pesquisa com rigor metodológico e alto impacto social. E como nós fazemos esse incentivo? Nós temos 2 fontes. Nós buscamos ativamente o financiamento de terceiros para a pesquisa, é a busca de financiamento externo, de oportunidades de financiamento externo, que eu mostrei aqui para vocês, e nós gerenciamos o Fundo de Pesquisa Aplicada da FGV, que é um fundo criado, como eu falei, de recursos das atividades de educação executiva e assessoria técnica, que geram recursos para pesquisa. Então, nós institucionalizamos um fundo, uma parcela de recursos, que é aplicado diretamente como um seed money para desenvolvimento de projetos de pesquisa que apresentem um elevado potencial de impacto. Esse fundo ele é distribuído com o aval da Comissão de Pesquisa e Inovação e segundo regras transparentes, explícitas em um edital que nós abrimos todo ano, em que os pesquisadores podem apresentar seus projetos, em que os critérios para avaliação dessas propostas de projetos de pesquisa são você ter uma pergunta de pesquisa clara, você desenvolver esse projeto em parceria com universidades, com outras universidades brasileiras e com instituições no exterior, e você ter uma perspectiva de geração de impacto com esse projeto. Então, esses são basicamente os critérios estabelecidos, esses projetos são avaliados pela Comissão de Pesquisa e Inovação, e a gestão de entrega desses produtos, todos os produtos do Fundo de Pesquisa Aplicada, eles estão disponíveis no repositório digital da FGV, então, o acompanhamento e gestão desse fundo é feito pela Rede de Pesquisa Aplicada. Falei do Comitê de Conformidade Ética envolvendo seres humanos, que visa aplicar os mais rígidos padrões éticos nas pesquisas. Falei da Comissão de Pesquisa e Inovação, que deve analisar o rigor metodológico dos projetos de pesquisa da Fundação e propor diretrizes para o desenvolvimento dessas pesquisas. E aqui eu mencionei rapidamente, são os critérios que estão no nosso edital, esses critérios são públicos, são publicados no edital, e eu destaquei alguns, como clareza da pergunta de pesquisa, o mérito científico e técnico do projeto, a originalidade do projeto, a contribuição para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, o impacto social estimado, a natureza interdisciplinar da equipe, ou seja, vários centros ou escolas da Fundação e de outras instituições no Brasil e no exterior, o apoio que esse projeto tem de entidades, e aí o apoio pode ser financeiro ou suporte com fornecimento de dados para o desenvolvimento do projeto, e a participação de jovens pesquisadores da FGV e de outras instituições nacionais no desenvolvimento desse projeto. Aqui nós vemos os principais temas que foram priorizados pelo Fundo de Pesquisa Aplicada da FGV, e o primeiro tema, que é uma especialidade da FGV, é a avaliação de políticas públicas. Então, nós temos um grande foco, nós temos muitos pesquisadores voltados para o design de políticas públicas, o suporte ao design de políticas públicas e avaliação de impacto. Desenvolvimento sustentável, aqui são considerados projetos relacionados aos ODS da ONU, e também, como, por exemplo, agricultura sustentável, mudança climática, participação da população em movimentos que considerem os efeitos de mudança climática, etc. E temos aí outros temas também que foram contemplados como prioridades para o Fundo de Pesquisa Aplicada. Nós tivemos, desde 2014, cerca de 247 projetos aprovados pelo Fundo de Pesquisa Aplicada da FGV, o envolvimento de 182 pesquisadores líderes da FGV, uma das regras do edital é que o pesquisador líder ele deve ser da FGV, no entanto, ele deve e é incentivado a criar redes de pesquisa
com pesquisadores de outras instituições. Né? Nós tivemos um número de oportunidades ampliados para o treinamento e aprimoramento de jovens pesquisadores, isso é um outro objetivo do fundo, e percebemos um aumento do grau de excelência dos projetos de pesquisa aplicada, né? Hoje, no 40% das nossas, um indicador disso, 40% das nossas publicações são feitas em parcerias com universidades brasileiras e principalmente estrangeiras, né? Um aumento da produção científica dos pesquisadores e desenvolvimento de 3 projetos interdisciplinares de grande impacto no Brasil e no exterior. Um deles eu vou descrever aqui brevemente como estudo de caso. O que está por trás de todo esse trabalho da Fundação? Além da inspiração que eu mencionei para vocês, da missão da própria instituição, então está no DNA da própria instituição, está na recomendação dos principais organismos de fomento à pesquisa nacionais e internacionais. A Comissão Europeia, por exemplo, desde 2014, vem colocando uma ênfase enorme na questão do impacto social dos projetos de pesquisa desenvolvidos. E, recentemente, a União Europeia publicou o que se chama de Handbook Science for Policy, que seria uma indicação de como a ciência pode contribuir para a formulação de políticas públicas. Então, o tempo todo é essa preocupação com a geração do impacto social. Essa preocupação, né, gerou, por exemplo, eu acho que os engenheiros que estão nos ouvindo já devem ter ouvido falar do Technology Readiness Level, que é uma escala feita pela NASA e utilizada pela NASA para projetos de engenharia, né? Eles foram os primeiros a utilizar, até um projeto de envio ao Homem da Lua, que você classifica os projetos no nível de preparação, no nível digamos assim, um nível de otimização, um nível de inovação que aquele projeto vai trazer para a sociedade. Então, desde o nível 1, o 2, que é formular o conceito daquela tecnologia, até o nível 9, quando eu estou preparada para utilizar aquela tecnologia e aquela tecnologia gerar a inovação que é esperada. Inovação aqui entende-se como mais do que uma ideia. Inovação aqui é uma ideia que foi implementada e gerou um resultado para a sociedade. Então, digamos aqui, no nível 9, uma vez que o projeto atingisse o nível 9, o nível 10 seria o homem chegar à Lua. Pois muito bem, esse conceito da engenharia, ele passou para a área de ciências sociais. Então, nós tivemos, por exemplo, essa escala dos Societal Readiness Level, que foi proposta pelo órgão financiador de pesquisas da Dinamarca. Ele propõe usar uma escala muito parecida com o TRL para os chamados SRLs. E o que está por trás dessa teoria? É que no momento em que você vai montar um projeto, ou que o pesquisador vai preparar a sua pergunta de pesquisa, né, ele já faça isso em conjunto com os seus principais stakeholders. Então, se eu quero preparar uma política pública para melhorar a eficiência do transporte público na cidade de São Paulo, eu devo procurar a Secretaria de Transportes do município de São Paulo, que cuida, por exemplo, da rede de transporte público, de ônibus, etc. A minha própria pergunta de pesquisa não é formulada em isolamento, ela é formulada em conjunto com os principais segmentos da sociedade que poderão vir a ser impactados por aquela política. Então, por exemplo, um órgão de governo ou uma consulta à população pode ajudar o pesquisador a formular a sua pergunta de pesquisa, a formular o seu problema. A partir do momento que a pergunta de pesquisa foi definida, a evolução do projeto, o desenvolvimento do projeto, ele é feito com interação com os stakeholders, então, por exemplo, com o formulador de política pública, mas também com consultas à população, que vai ser o beneficiário final daquela política.
por exemplo, o exemplo que eu toquei, o do transporte público. Então, esse modo de desenvolver o projeto, em que requer equipes multidisciplinares, que requer uma linguagem em que o pesquisador interaja com o formulador de política pública, é uma metodologia que nós procuramos aplicar na Fundação, na estruturação dos nossos projetos. Então, em outras palavras, um pesquisador sozinho, ele pode fazer muito pouco, mas se ele atuar em rede e atuar em conjunto com os stakeholders, com partes interessadas na sociedade, nós teremos uma maior probabilidade de geração de pesquisas com maior impacto social. Para finalizar minha apresentação, André, não sei como eu estou de tempo, mas eu já estou finalizando aqui com o nosso estudo de caso, que é para dar um exemplo em que foi aplicado isso que eu falei, tudo que eu falei aqui para vocês foi aplicado nesse exemplo. Então, esse é um projeto que ele recebeu o Seed Money do Fundo de Pesquisa Aplicada da Fundação, ele é um projeto que está sendo, porque ele ainda não foi finalizado, digamos, na parte final já de desenvolvimento, em parceria com os principais interessados, em que a sociedade fez parte e fará ainda, será consultada de forma mais ativa, né? E é um projeto que nós desenvolvemos com o apoio do Banco Interamericano e com a participação de 5 cidades da América Latina, Montevidéu, Quito, Jalapa, Miraflores e São Paulo, que é justamente para como utilizar as grandes massas de dados disponíveis nessas cidades para a formulação de políticas públicas, para melhorar a formulação de políticas públicas. E o que eu chamo de melhorar a qualidade de políticas públicas? Significa ter políticas públicas que gerem maiores benefícios para a sociedade e que tenham realmente como interesse principal gerar essa inovação e esse benefício para o seu usuário final. Esse projeto em especial, ele focou muito na parte de mobilidade e na parte de meio ambiente. Inclusive, agora, após a pandemia, ele foi até expandido em que o módulo final dele prevê a entrega de instrumentos, de ferramentas para as cidades, para que elas possam gerenciar de forma mais eficiente o transporte público. A pandemia de Covid trouxe um desafio enorme para o transporte público. O transporte público ele tem um desafio econômico, ou seja, de se equilibrar financeiramente, e tem um desafio de segurança. Ele tem que ser melhor, com maior qualidade e mais seguro do ponto de vista sanitário. E é justamente com o objetivo de ajudar as municipalidades a resolver esse desafio trazido pela pandemia, é que o projeto vai prover ferramentas que, utilizando os dados disponíveis nessas municipalidades, podem sugerir, né, instrumentos para melhor gestão do transporte público. Esse projeto é um projeto, primeiro passo, né, que a FGV fez para implementar esse projeto foi que a pergunta dele, ou seja, o que vocês querem saber, né, qual é o desafio que vocês enfrentam para a utilização das grandes bases de dados, né? Essa pergunta foi formulada em conjunto com essas 5 cidades. Então, esse foi o primeiro passo. Segundo passo, a FGV montou um time multidisciplinar, ou seja, eu tenho formuladores de políticas públicas, ou seja, pessoas com experiência na formulação de políticas públicas, ou pesquisadores que tenham tido experiência no suporte a essa formulação de políticas públicas das nossas escolas de administração pública. Nós temos pesquisadores das nossas escolas de direito, estudando qual é a regulação vigente e qual é a regulação necessária para que sejam utilizadas essas grandes massas, essas grandes bases de dados, né? E nós temos pesquisadores de ciências da computação e ciências de dados, focando em modelos de avaliação de políticas públicas e modelos de visualização desses dados, né? Bom, esse time
multidisciplinar que foi montado, né? Ele começou a tentar responder as perguntas, né? Não respondemos todas, respondemos algumas, que começaram a ser formuladas por essas 5 cidades, pelos gestores nessas 5 cidades. Né? O terceiro é que, ao longo, esse projeto já tem 2 anos, ele finaliza no meio do ano que vem, ao longo de todo o projeto foi formado um comitê executivo com representantes dessas 5 cidades, que acompanharam o desenvolvimento do projeto, acompanharam o desenvolvimento de cada produto, fizeram sugestões, interagiram na formulação dos produtos, de forma que esses produtos sejam realmente uma contribuição que a FGV vai deixar nessas cidades. Existe uma contribuição real, direta, mensurável, que foi construída em conjunto com as cidades, numa parceria entre academia e setor público. Né? Produto 1 desse projeto, primeiro item, foi o produto 1 e 2, né? Melhor dizendo. Nós levantamos qual é o arcabouço regulatório existente nas cidades, relativos à utilização de grandes bases de dados, e levantamos quais os dados que estavam disponíveis. Aí vocês vão dizer assim, nossa, mas as cidades sabiam os dados que elas tinham à sua disposição. Não necessariamente. Porque muitas vezes esses dados estão em outra secretaria, em outro departamento, eles estão fragmentados em termos de o arquivamento se dá de forma, o armazenamento se dá de forma fragmentada. Então, o primeiro trabalho, além do levantamento da regulação, foi o levantamento que dados estão disponíveis, qual a periodicidade desses dados, qual é a confiabilidade desses dados. Né? O produto 4 já foi uma recomendação. Nós recomendamos para as cidades, uma vez que nós levantamos e mapeamos quais os dados e a regulação existentes, nós fizemos uma proposição, uma recomendação de o que as cidades precisariam ter, ou seja, quais os profissionais, quais as equipes que deveriam estar nessas cidades seriam aptas a fazer essa gestão dessas bases de dados que teriam sido levantadas aí nos produtos 1 e 2. O produto 5 é um manual para as cidades, ou seja, muito prático, do que as cidades têm que fazer para implementar uma política de abertura de dados. Ou seja, como é que essas cidades vão fazer para que os dados sejam abertos, para que a sociedade possa verificar a fonte desses dados, a validade desses dados, né? Como a academia poderá utilizar esses dados para a realização de pesquisas e aí fazer recomendações para o setor público. Então, esse foi o produto número 5. O produto número 6 é a utilização de um sistema para catalogação desses dados, ou seja, nós levantamos os dados e a regulação existentes, fizemos uma sugestão de como esses dados devem ser geridos, um manual para isso e a formação da equipe para fazer a gestão desses dados. Customizamos uma plataforma já existente, que é a SECAM, para que esses dados fossem catalogados e aí as cidades pudessem trocar experiências, o que uma tem, o que a outra não tem. E aí foi uma experiência muito interessante, porque vocês imaginam, São Paulo, a maior cidade da América Latina. Jalapa tem 400 mil habitantes, São Paulo tem 12 milhões. Então, apesar de cidades, ou Miraflores, menor ainda, apesar de cidades com características diferentes, os próprios gestores, nessa interação na implementação do projeto, reconheceram que a troca de experiências foi válida, ou seja, eles gostaram da troca de experiências e eles acham que eles aprenderam uns com os outros e aprenderam com os pesquisadores da FGV. Então, a troca foi feita
de forma bastante satisfatória. Isso é um dos resultados desse projeto que nós achamos que deve ser destacado. Não só os seus produtos em si, mas os resultados, né? Bom, resumindo, né, os produtos contribuíram diretamente para a melhoria do sistema de gestão das municipalidades, de 5 municipalidades da América Latina, e quiçá mais, porque os produtos são replicáveis, a gente pode replicar essa experiência, né? E os produtos 4, 5 e 8 apresentam recomendações e ferramentas para a solução de desafios compartilhados entre as cidades. Esse era o meu último slide. Muito obrigada aí a todos. Espero que aí os pequenos problemas, totalmente da minha incompetência em mudar slides aqui no software, isso não tenha atrapalhado muito. Agradeço a todos a atenção. Muito obrigada. Obrigado, professora Goretti. Foi excelente. Fiz várias anotações, inclusive algumas pessoas com algumas perguntas querendo o seu e-mail, que inclusive está na tela, pessoal, goretti.paulo@fgb.br. Eu vou passar a palavra, agradecendo a professora Goretti, vou passar a palavra para o professor Nils, torná-lo apresentador, para que a gente possa ouvi-lo agora, então. Professor Nils, você está no mudo ainda. Caso possa aí ativar o microfone, por favor. Nós já vemos, inclusive, a sua apresentação. Embaixo da seta laranja à direita tem um microfone. Acho que talvez clicando ali ele fica ativado. Deixa eu tentar também aqui. Agora foi. Foi, joia. Então, adiante, obrigado. Imagina, dá para ouvir e dá para ver, certo? Tranquilo, André? Então, tudo perfeito, professor. Adiante, obrigado. Obrigado. Então, boa tarde a todas e a todos. Obrigado, André e Valéria, pelo convite. É um prazer estar aqui, ter participado desse webinário com a Emerald. Gostei muito da palestra da professora Goretti. O que eu vou falar para vocês nesses próximos minutos é complemento ao que ela falou, mas é uma outra visão de como que a USP, eu vou dar um enfoque em algumas áreas da USP, trabalhou, né, se posicionou nessa pandemia pelo novo coronavírus, causador da Covid-19. Então, o que eu vou apresentar para vocês foi como que a gente buscou soluções internas, se aproximou mais ainda da sociedade, no intuito de resolver, o final seria causar uma melhoria no paciente, né, infectado por esse vírus, mas olhando também para a nossa população de alunos, funcionários e docentes, né, que estavam dentro da USP. Então, a ideia vai ser essa e depois a gente pode discutir. Então, antes de eu entrar em detalhes, a professora Goretti falou muito bem sobre a GV, eu queria pontuar as características da USP e, para que isso fique claro, a dificuldade e a diversidade de ações que precisaram ser feitas para a gente conseguir trabalhar, né, e dar um feedback à demanda da sociedade na pandemia pelo novo coronavírus. Então, a USP ela tem quase que, se você jogar os alunos, né, quase que 100 mil alunos, né, de graduação e pós-graduação, pouco mais de 5 mil docentes, 13 mil funcionários. Nós estamos distribuídos em 88 unidades e órgãos. Eu vou mostrar os campi que a USP tem. Fazemos inúmeras atividades de extensão, né, com os museus que a USP tem e algumas atividades que eu vou mostrar que passaram a ser online. A USP tem vários hospitais, esses hospitais eles prestam assistência à comunidade. Então, ela é uma universidade, como a professora Goretti pontuou, diferente, logicamente, da GV, pelo tamanho, né,
dela em relação à universidade, mas também por uma diversidade de áreas de atuação que a Universidade de São Paulo possui. Ela possui basicamente todas as áreas de atuação de uma universidade chamada de compreensiva, né? Ela está super bem situada nos rankings nacionais e internacionais, isso foi pontuado anteriormente pela professora. A USP está dentro das universidades latino-americanas e brasileiras, uma das melhores classificadas nesses rankings nacionais e internacionais. E ela está distribuída, como eu falei, em 8 campi no estado de São Paulo, né? Existe uma certa segregação para algumas áreas aqui um pouco mais central e aqui no Nordeste, mas isso faz com que a gente pense que, ao trabalhar durante a pandemia pelo novo coronavírus, a gente tinha que raciocinar que esses campi eles estavam intimamente relacionados com o desenho diário, né, que o governo de São Paulo faz, baseado no número de casos, né, positivos por coronavírus. Então, em determinados momentos, um campus da USP podia estar numa situação fora de controle, com aumentos na média diária de casos crescente, dias a dias, enquanto que outro campus, numa outra região, por exemplo, do interior, pudesse estar numa situação um pouco melhor. Isso faz com que as ações elas foram pensadas de acordo com cada campus que a universidade tem, seguindo as orientações do governo federal. Eu vou elencar, então, de uma maneira bem breve, deixar mais espaço para discussão, o que é que cada área central da USP fez durante a pandemia. Então, eu vou começar pela pós-graduação, que é onde eu trabalho junto com o professor Márcio e o professor Carlotti. Então, o que aconteceu foi que a gente teve que trocar muito rapidamente as ações que eram feitas de forma presencial para uma pós-graduação que a gente chama de digital. Então, a gente converteu disciplinas para um sistema online. As defesas e qualificações de tese e dissertação todas foram para online. Ajustamos o nosso serviço para que a gente pudesse depositar as teses de forma online, né, e não a necessidade presencial. Os alunos de pós que fazem monitoria e estudo de aperfeiçoamento pedagógico, PAI, eles passaram a utilizar a ferramenta online. Isso foi importante, né, para que a gente mantivesse as ações de docência durante o período da pandemia. Por outro lado, a gente teve uma inserção muito grande de alunos que fazem pós-graduação de fora da USP, inclusive de fora de outros países. A USP ela já tem uma carteira de disciplinas que é ofertada em língua inglesa, então a gente teve alunos da Europa, América do Sul, que fizeram essas disciplinas em parte porque elas eram online, né? Então acessíveis a todo mundo. A gente manteve uma programação de eventos, né? Então esse ano foi o primeiro encontro da pós-graduação da USP. Nós optamos por falar sobre o papel da mulher na ciência, liderança, empreendedorismo, gestão pública e acadêmica. Então a gente deu o tema de Elas Fazem Ciência. Nós tivemos a participação de quase 1.000 pessoas nesses 3 dias de evento. Fizemos na nossa segunda semana de internacionalização, que é a Print Week, que segue um programa da CAPES, né, chamado CAPES Print. Promovemos uma mobilidade à distância, com a inserção de alunos em disciplinas em outros países, em participação em conferências, em discussões de laboratórios. Então, isso foi permitido e a gente planejou para 2021 um evento chamado de Expo PRPG, para abrir a pós-graduação para os alunos de graduação de outros estados, que eles possam conhecer a USP e, a partir daí, decidir, né, se quiserem fazer pós-graduação conosco. Ao mesmo tempo que a gente lançou essas atividades para manutenção e manter a qualidade, né, da nossa docência, a gente buscou em parceiros, tanto nacionais como internacionais, experiências de saber como que eles estavam lidando ou haviam lidado com a pandemia. Quando a gente olha as curvas de infecção, a gente percebe que o Brasil estava atrás da Europa, né? Então a Europa teve a primeira onda antes da gente, então as universidades europeias elas tiveram experiências
que puderam ser compartilhadas, então a gente absorveu muito disso na tentativa de desenhar algumas políticas universitárias durante essa pandemia. Então a gente fez esses webinários, sempre misturando universidades parceiras internacionais com as grandes universidades aqui do Brasil, e foi extremamente proveitoso essa troca de experiência. E fizemos também webinários dentro da USP para discutir a pandemia, a pós-graduação durante a pandemia, né? Então a gente fez seminários didático-pedagógicos às sextas-feiras, sempre no mesmo horário, e cada seminário trazendo pontos em comum que eram de descobertas, de modificações, de melhorias, né? Para que a gente pudesse ir sempre melhorando em qualidade na nossa forma de ensinar, né, agora aqui digital, aos alunos durante essa pandemia. Então, a gente teve aí vários desses seminários. A Pró-Reitoria de Cultura e Extensão é uma das mais ativas da USP, né? Ela tem inúmeras atividades e ela manteve essas atividades durante a pandemia, né? Então, existem inúmeros programas da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, e o que ela fez foi usar as metodologias de plataformas digital para levar a parte de cultura e extensão para dentro das casas das pessoas. E isso funcionou super bem e aproximou muito mais a USP da sociedade, que eu acho que é um dos grandes pontos que a gente pode discutir nesse webinário, de forma como a USP ela passou a ter uma maior visibilidade na sociedade durante esse período de pandemia, e a sociedade viu na USP uma universidade que poderia responder de forma rápida às demandas, né, sociais e de saúde causadas por esse novo coronavírus. Então, ela fez atividades chamadas USP Cultura em Casa, USP na Comunidade, e também ofertou inúmeras disciplinas online, juntamente com outras universidades, chamada USP X, né, X, onde as pessoas poderiam entrar e assistir, né, ou participar de vários cursos e disciplinas nessas universidades. E ela fez pela primeira vez um evento que é característico da Universidade de São Paulo, que é a Feira das Profissões. Então, a gente costumava abrir a universidade uma vez por ano para que os alunos do ensino médio, fundamental, né, eles pudessem vir e conhecer e conversar, muitas vezes, a sentir, né, determinados trabalhos e exemplos, olhar em microscópio, a sentir na prática mesmo algumas atividades relacionadas a algumas graduações da USP, e a gente fez dessa forma online. E foi um sucesso, porque você tinha um site extremamente intuitivo e a participação online com professores, alunos, respondendo perguntas e mostrando a capacidade que a USP tinha de se conectar, né, num momento tão difícil com a sociedade e manter a mesma qualidade que fazia antes, né. A graduação foi uma das atividades que a gente se preocupou imediatamente, né, pelo número de alunos que estão matriculados na USP. Então, ela foi rapidamente transformada numa graduação à distância, né, online. Então, a Pró-Reitoria de Graduação implementou um grupo de trabalho que chamou de teletrabalho, onde os professores e coordenadores se mobilizaram para utilizar diferentes plataformas, e rapidamente, em semanas, as aulas que eram presenciais, elas foram transferidas para o modelo online, né, em diferentes plataformas, e a gente teve tutoriais para aprender a dar essas aulas. Algumas graduações, eles utilizavam muito a ferramenta de aula prática, então a gente cita, por exemplo, aula de anatomia para os alunos da área da saúde. Alguns professores conseguiram fazer aulas que fossem muito intuitivas e até com participação dos alunos, né, ao mesmo tempo, ali de forma síncrona, e ganhou o prêmio de inovação por conseguir tentar trazer alguma coisa que era extremamente prático, visual, presencial e uma presença online, né? Então, isso foi feito de forma brilhante por alguns professores. A USP ela deu essas ferramentas, abriu diferentes portais para que a gente pudesse utilizar, e vocês vejam que o acesso ao número de vídeos com essas aulas chega a ser absurdo.
tempo, né? Então, mostrando que a gente conseguiu manter essas aulas e também a qualidade online. A gente se preocupou muito com a parte psicológica, social desses alunos. Na hora que você pediu, né, que fosse feito um distanciamento físico entre as pessoas por conta do risco de transmissão do vírus, isso, consequentemente, levou a alterações sociais, né, que os alunos estavam acostumados a fazer. Você está numa universidade, é uma forma de integrar diversidade, cultura com outros alunos. Então, o escritório de saúde mental, o escritório de atividades esportivas, o escritório de carreiras trabalharam para manter esse acolhimento e acompanhamento de vários estudantes. A USP manteve as bolsas de permanência estudantil. Tiveram várias ações para que de novas possibilidades de você solicitar bolsas de permanência e que o aluno se sentisse inserido ainda, mesmo que online, né? E na pesquisa, acho que talvez foi a parte da USP que mais foi traduzida para a sociedade. Rapidamente houve uma mobilização para que a USP, em diferentes áreas dela, não somente a área de saúde, de biologia, pudesse atender as demandas, né, por esse novo desafio que era a infecção por esse novo coronavírus. Então, vou citar algumas atividades que foram feitas e foram ações que resultaram em grande sucesso. Então, a Escola Politécnica, né, que foi liderada pelo professor Raul, rapidamente conseguiu idealizar respiradores que pudessem ser utilizados de forma muito rápida pela população. Vocês devem ter acompanhado na mídia que quando houve o decreto, né, que o novo coronavírus causava uma pandemia, você não tinha mais respiradores para comprar, porque eles vinham de um único país, e esse país estava abastecendo o mundo todo. E eles custavam extremamente, tinham um custo muito elevado. Então, o grupo do professor Raul e de duas outras unidades da USP, São Carlos, Física e Engenharia, eles conseguiram idealizar respiradores, né, é o chamado Projeto Inspire, que tinha um baixo custo e uma rápida produção de montagem. Eles tiveram sucesso, pediram autorização da Anvisa e está aí disposto a você colocar nesses hospitais. Então, a gente acabou sendo capaz de rapidamente inovar, né, e gerar uma ação que tinha um efeito direto na saúde do indivíduo. A USP ela montou em diferentes unidades, sozinhas ou unidades em conjunto, ferramentas para fazer o diagnóstico. Isso também foi uma característica do começo da pandemia, quando a gente não tinha grandes reagentes, né? Porque, de novo, eles vinham de um único país, eminentemente de um único país, mas que a gente soube, com metodologias próprias dentro da USP, a trabalhar em conjunto e fazer um screening grande da população e ajudar o governo do estado de São Paulo e o município também a fazer a testagem de pacientes e suspeitos. Inclusive, inovando, né, trazendo abordagens como você procurar o coronavírus, fazer o diagnóstico do coronavírus em saliva, né, que era um método muito mais pouco invasivo, né, e tinha uma eficiência tão boa quanto os testes clássicos usuais para o coronavírus, né. Vários grupos da USP vêm trabalhando no desenvolvimento de vacina. A gente viu uma corrida por a busca de vacina. Normalmente, uma vacina demora quase que 10 anos entre seu desenho experimental, sua estratégia de execução e você liberar a vacina de forma segura para a população. A gente tem aqui uma urgência por essa pandemia, então havia a necessidade de buscar você gerar, né, criar vacinas que sejam seguras. Então, vários pesquisadores na USP em diferentes unidades trabalham com diferentes abordagens, né, para você desenhar essas vacinas. Então, isso são, inclusive, com o delivery, né, com no lugar de você fazer uma injeção, você fazer uma vacina com spray nasal, sabendo que ele é um vírus que tem uma característica primordial de causar infecção no trato respiratório, então você poderia imunizar por a via respiratória. Então, isso é parte das pesquisas que vem sendo feitas da USP. E também a USP usou
diferentes abordagens. Aqui já não é o laboratório molhado, que a gente chama, mas estudos com algoritmos em sílico, com matemática aplicada, para você estudar ferramentas que pudessem predizer a evolução da pandemia no nosso país, que pudessem estudar associações entre algumas moléculas, alguns genes e a maior gravidade e severidade do paciente. Então, esses estudos todos são feitos com simulação em computador, e a USP ela fez inúmeros trabalhos, né, muitos deles já publicados, mostrando a associação para entender por que indivíduos mais velhos ou indivíduos com alguma comorbidade eram mais susceptíveis e tinham uma gravidade maior da doença, e também o comportamento da curva, né, de infecção e de óbito no estado de São Paulo, no município de São Paulo também, para que pudessem ser tomadas políticas públicas, né, que definisse isolamento, uso de máscara, se faz o lockdown, não faz o lockdown. Então, isso tudo também teve uma participação importante. E eu queria só finalizar que a gente, desde o começo, sempre olhou para a infecção pelo novo coronavírus, pela pandemia, como alguma coisa que não era eminentemente da área da saúde. Apesar da doença, né, o vírus causar uma doença, e aí a gente vê a necessidade de ações como o HC fez, o Hospital Universitário, ela causou alterações na sociedade que vão em todas as esferas. Então, a USP montou, junto com vários professores, sociólogos, biólogos, psicólogos, antropólogos, uma rede chamada Rede de Pesquisa de Proteção Solidária, né, que uma das coordenadoras é a professora Lorena Barberia, da FEFELESH aqui da USP, que tinha e tem a ideia de fazer muito do que a professora Goretti falou na aula anterior, de acompanhar as políticas públicas que são desenhadas, né, e saber quando que essas políticas elas são implementadas, elas afetam, elas têm desfechos que podem ser palpáveis em benefício da sociedade. Então, a gente consegue aí medir esses parâmetros, né, de uma forma muito importante e dar para a sociedade a ideia de que a gente entende, né, e a gente está preocupado com o contexto global do que essa pandemia causou, né, que vai perda de emprego, as alterações causadas pelo distanciamento físico, a readequação de algumas pessoas de salário, né, por conta da pandemia e tudo mais. A USP ela fez um programa chamado USP Vida, para arrecadar recursos de forma rápida que pudesse ser implementado diretamente, com total transparência, em ações, né, que vão desde o diagnóstico, compra de material de proteção para as pessoas que estavam nos hospitais, né, ali que a gente fala no enfrentamento direto à pandemia, a gente conseguiu um valor recorde, né, para esse tipo de ação dentro da USP. E ela tem, né, dentro do site, que eu vou deixar ao final, tem todos os dados de quem doou e aonde esse recurso ele foi aplicado e quais são todos os projetos que a USP está usando os recursos que estão cedidos. Existem inúmeros parceiros que fizeram contribuições super importantes para esse tipo de projeto, né, que com certeza mudou, né, a forma como a gente trabalhou, né, e trabalha com a sociedade. Então, esse é o projeto USP Vida, eu deixo aqui o site, muito do que eu falei está no site da USP e da Pró-Reitoria, deixo aqui o meu e-mail também e o e-mail da Pró-Reitoria. Eu acho que era isso, André, obrigado. Joia, professor. Eu quero convidar os nossos palestrantes de hoje a voltarem com as suas câmeras. Enquanto isso, eu vou tentar organizar as nossas perguntas de hoje, existem várias aqui. Parabenizá-los, né? Anotei aqui em relação à apresentação do professor Nils a questão da visibilidade na sociedade, né? Que é um ponto que a professora Goretti tocou, a Valéria também. Tentando aqui fazer um bem bolado das perguntas e repassando para os três, eu acho que uma coisa que converge aqui é possível compartilhar um conselho, uma dica sobre como ter sucesso, né, nessas iniciativas de vocês. A gente na fala aqui, né, agora estava falando que é uma universidade talvez em relação à USP menor, mas são 10 escolas. Né? Seguramente há desafios internos a serem vencidos, imagino que na USP seja da mesma maneira,
e numa editora como a Emerald, que também tem aí seus braços internacionais, deva ser semelhante. Então, quero colocar isso, se vocês quiserem complementar com essa dica, conselho, talvez até um desafio que viram nesses que tem visto, né? Então, talvez começar com a Valéria, depois a gente passa para a Goretti e novamente com o professor Nilson. Obrigado. Oi, André, obrigada. Amei as apresentações. Obrigada, professora Goretti, professor Nilson. Aprendo todos os dias, aprendo muito com vocês. Bom, eu acredito, André, que compartilhar a experiência, né? Isso que nós estamos fazendo hoje é extremamente importante. Claro que o que funciona em uma universidade não necessariamente vai funcionar em outra, mas eu acredito que cada um fazendo um pouco, né? E compartilhando toda a experiência, juntos nós podemos assim crescer, né? E ter um resultado maior. Então, para mim, eu acredito que é realmente trocar experiência, né? Tentar replicar o sucesso. E, assim, claro que nós, a parte editorial é um pouco diferente, né, das universidades, mas eu acredito que nós, como editora, podemos ajudar muito, né, a divulgação, fazer entrevistas como nós fazemos, disponibilizamos o que funciona dentro dos nossos sites. Então, eu acredito que na parte editorial, essa seria a minha sugestão para o sucesso. Professora Goretti? Acho que agora foi. Me ouvindo? Uhum. Perfeito. Bom, primeiro, eu acho que o desafio é enorme, seja para uma instituição pequena como a fundação, seja para uma instituição grande quanto a USP. Eu acho que o desafio aumenta com o tamanho, e eu acho que porque são 10 escolas, o André mencionou, mas são 10 escolas com um número de alunos relativamente menor. Eu acho que o número de unidades dentro da USP é muito maior, então eu acho que o tamanho aí aumenta a complexidade, né? Aumenta o desafio, mas eu acho que um fator, um princípio fundamental do modelo que eu coloquei é a da existência de uma coordenação central, por assim dizer. Não é um órgão de comando, a rede não tem posicionamento hierárquico sobre as escolas da FGV, a rede é do mesmo nível hierárquico do que qualquer escola da FGV, mas ter um papel transversal na instituição e um papel de coordenação é mais importante do que a posição hierárquica. O relacionamento com os pesquisadores, e isso é fundamental para gerar impacto, o entendimento dos pesquisadores que eles devem ter isso em mente, de gerar impacto social, isso requer uma interação com os pesquisadores. E isso, inclusive, é um exemplo que os pesquisadores levam de que eles têm que interagir com outras pessoas, eles têm que interagir dentro da instituição e eles têm que interagir fora da instituição. Então, o pesquisador, às vezes, ele é um ser, vou chamar assim, um indivíduo bastante isolado, né? Ou seja, ele gosta de sentar na sala dele, na frente do computador dele. Esse modelo está mudando, esse modelo tem que ser um modelo de rede, um modelo de interatividade. Então, gerar esse know-how no pesquisador de se comunicar, seja se comunicar com a sua instituição, interagir com a sua instituição, se comunicar com os seus pares dentro da instituição, se comunicar com seus pares nas universidades fora, seja do Brasil ou no exterior, e essas ações serem coordenadas no nível central, eu diria que essa é a palavra-chave. Comunicação e coordenação. Esses dois fatores juntos são muito importantes. E se nós analisarmos o modelo, e aí eu vou usar benchmarks internacionais, porque o nacional foi muito bem exposto pelo meu colega, se nós analisarmos John Hopkins, por exemplo, que aí eu mudei o tamanho da instituição completamente, o modelo de John Hopkins é exatamente igual ao modelo da Fundação Getúlio Vargas. É lógico, John Hopkins não se inspirou na Fundação Getúlio Vargas. Se aconteceu algo, foi o contrário.
mas nós vemos que os modelos de John Hopkins de incentivo à pesquisa, Harvard, Stanford, Cambridge, Oxford, não variam muito. São os mesmos modelos que aqui eu descrevi, baseados em coordenação e comunicação. Então, eu acho que é isso, eu deixaria essas duas palavras aí de incentivo, né? Comunicação, coordenação. Brilhante. Obrigado, professora Goretti. Passo a palavra ao professor Nilson. E precisa, né, André? A professora Goretti resumiu tudo e a Valéria também. Então, eu acho que a gente aprendeu nessa pandemia que a gente precisa ter uma estrutura administrativa forte. Ela precisa estar extremamente conectada para pegar esses dados, trabalhar esses dados e mostrar para a sociedade, né? Então, é exatamente isso que a gente está tentando fazer e a USP viu a necessidade de fazer. Como ela é grande, a professora já falou, é mais difícil, mas não é impossível. Então, acelerou um desejo que já existia de você ter esses dados coletados, né, trabalhados, e que a sociedade perceba, né, a comunidade toda perceba o que está sendo feito e como está sendo feito. Então, eu acho que elas foram brilhantes na resposta, né? Acho que é isso. Joia, que legal. Pessoal, você que está nos acompanhando, nós não vamos conseguir responder todas as perguntas, tá? Nós temos agora mais ou menos 8 minutos. A gente tenta ter como 1h30 um limite, até porque está todo mundo muito cansado com a pandemia e com todos os webinars, né? Lembrando que esse é o nosso último webinar, né, da Emerald neste ano, fechando com chave de ouro com os nossos convidados de hoje. Eu quero muito agradecer a todos os nossos palestrantes, a todos vocês que estão presentes, e quero convidar novamente aos nossos convidados para que eles possam dar uma última palavra, talvez ter algum último comentário que queriam ter feito e não tiveram tempo, né? Então, eu passo a palavra para a Valéria e seguimos com a mesma ordem. Obrigado. André, o que eu gostaria de falar, compartilhar com vocês, né, que devido a vários webinars que nós estamos participando, principalmente nessa área de impacto real, né, o que as pessoas procuram e pedem muito é a parte de incentivo e reconhecimento, né? Então, já que eu estou aqui com as universidades, é uma coisa que sempre, que é a parte de mensurar o impacto da pesquisa, né? Então, a gente tem que olhar, acho que essa parte mais com carinho. O que eu gostaria também de dizer é que com esse mundo online, né, eu não vejo também mais uma volta de como era antes, né? Antes nós viajávamos, as pessoas estão muito mais abertas, né, a webinars, a conversa, então vamos tentar usar isso mais ao nosso benefício, né, e utilizar mais esse mecanismo. Principalmente nós trabalhando com a América Latina, né, eu cuido da América Latina, incluindo o Caribe, né, então, assim, eu chegar no Caribe demora muito para uma reunião, e sempre foi muito difícil conseguir o que nós estamos fazendo agora, né, e eu fico muito feliz que, claro, muito triste com tudo que está acontecendo, mas sempre tem um aprendizado, e o aprendizado é que nós conseguimos manter o nosso negócio, ser proativos, né, e utilizar tudo isso como nosso benefício. Acredito que seja isso que eu gostaria de falar. Obrigada. Obrigado, Valéria. Professora Goretti. Eu gostaria de ressaltar, eu acho, se é que pode-se dizer que existe um impacto positivo, mas eu diria que a ciência, o desenvolvimento, a geração de conhecimento sai fortalecida dessa pandemia. Uma das coisas que a pandemia mostrou é a total relevância da ciência para a sociedade, para gerar benefícios para a sociedade. Então, a ciência trouxe os meios de digitalização que fizeram com que nós não parássemos durante a pandemia. Então, o isolamento não isolou realmente as pessoas, nós tínhamos meios, nós tínhamos tecnologia para se comunicar, e essas tecnologias foram geradas, foram conhecimentos gerados nas universidades. O Google foi gerado em Stanford. Então, é a ciência contribuindo diretamente para que a sociedade seja cada vez melhor. Nos momentos dessa pandemia, e o professor Nilson falou, nós tivemos diversos do acompanhamento da evolução da pandemia,
ao desenvolvimento de vacinas, ao desenvolvimento de modelos econômicos de minimização do impacto sobre o emprego, sobre a renda. Em todo momento, a ciência estava próxima das propostas feitas para a sociedade. Às vezes, um pouco obscurecidas por alguns fatores típicos de um país ou outro, talvez, eu não diria obscurecida, eu diria com uma certa cortina de fumaça característica em alguns países, mas uma análise mais, digamos assim, objetiva e baseada em evidências mostra o que nos faz sair mais forte, o que faz os países saírem mais rápido dessa pandemia e com menor impacto, são as contribuições feitas pela ciência, são as contribuições feitas pelos nossos pesquisadores. Os pesquisadores do Brasil estão de parabéns, 600 pesquisadores brasileiros estão entre os 100 mil cientistas de maior impacto no mundo, isso foi divulgado recentemente em um estudo de Stanford. Então, todos os pesquisadores brasileiros estão de parabéns, a ciência brasileira está de parabéns, estamos saindo fortalecidos e vamos cada vez mais prosperar. Essa é a minha crença e meu pensamento positivo ao final, nessa situação não tão cor-de-rosa em que vivemos. Obrigado, professora Goretti. Até arrepiei aqui, muito obrigado mesmo. Passar a falar para o professor Nilson. A vantagem de ser o último a falar, né? A gente é mais breve porque os nossos parceiros foram incríveis. Então, assim, eu vou falar a mesma coisa, talvez dando exemplo um pouquinho diferente, né? Então, do que a professora Goretti falou, eu como médico, a gente observava no Brasil a recrudescência de uma infecção como sarampo, que estava desaparecida há muito tempo. Parte disso pode estar relacionado à migração no norte, alguma coisa nesse sentido, mas é porque também tinha crescido na sociedade um movimento anti-vacina. E isso estava crescendo a chegar a números semelhantes ao que a gente vê nos Estados Unidos e Europa. E aí, de repente, a pandemia vem e aí você vê uma pessoa querendo a vacina. Então, isso é basicamente o que a professora Goretti falou. Ela acredita que a ciência vai mudar a vida dela, que ela volta ao emprego, ela vai ter o mesmo padrão de salário que ela tinha antes. Isso não volta atrás, porque senão você não tinha todo mundo querendo quando que a vacina sai. Mas se não tivesse tido isso, né, a gente estaria aí. A outra coisa que a Valéria também falou, a gente está de pleno acordo. A gente nunca mais vai deixar o online para trás. A gente vai conviver de forma híbrida. Em parte porque a gente aprendeu, né, a usar o Zoom, ao GoToWebinar, Go Meetings, mas porque a gente viu que é uma ferramenta de complemento à docência. O aluno ele pode entrar no site, rever a aula, interagir, isso é fundamental. Então, a gente viu que era um desafio e vai se tornar uma necessidade, então a gente vai manter as duas ferramentas para sempre. Eu concordo inteiramente com o que a Valéria falou. Mas eu queria terminar, e falta um minuto, pelo que o André falou, dizer também que eu acho que a pandemia fez com que cada um de nós, dentro de institutos de pesquisa, de ensino, universidade, percebessem que desigualdade está aí. E a gente é muito desigual. E a pandemia, dentro de alunos e servidores e docentes, afetou isso de forma diferencial. E a gente foi atrás de tentar reduzir essa desigualdade. Não adianta eu fazer uma aula online se o meu aluno não tinha uma internet com estabilidade, que pudesse ter uma quantidade de armazenamento de dados. A gente chegou a ter aluno que tinha que deletar uma aula para assistir a outra. Então, essa desigualdade ela já existia, talvez ela não fosse tão visível, ela passou a ser visível, ela passou a ser um ato de preocupação pelas universidades. Então, eu acho que a gente nunca vai ser igual ao que a gente era antes. A gente quer ser melhor do que o que a gente era antes, porque a gente enxerga isso de uma forma muito mais clara, mas a gente buscou soluções para se conectar, para melhorar e dizer para a sociedade, quando tiver um desafio como esse, a gente responde de forma rápida, como a professora Goretti falou, de forma científica, usando o que a gente sabe fazer de melhor, que é ciência, em todas as áreas, né? Não somente saúde, sociais, políticas, engenharia, como foi mostrado, física, matemática, todas as áreas. Era isso.
Joia. Pessoal, muito obrigado. Obrigado a você que está com a gente até esse momento. Estamos, Valéria, Goretti, Nils, recebendo muitas mensagens de elogio. Agradeço novamente a vocês pelo tempo que deram para nós, né, para todos nós hoje. E me despeço agradecendo a todos que estão online ainda, desejando aí para vocês um bom restante de semana e muita saúde. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau.